Todos nós sofremos de alguma forma. Temos algum tipo de sofrimento. E a gente às vezes pergunta assim, ó, mas qual a causa desse sofrimento? De onde vem esse sofrimento? E muitas das vezes a gente fala o seguinte, mas eu não merecia esse sofrimento. Muitas vezes nós achamos até que Deus é injusto com a gente, né? Assim, mas como Deus foi fazer isso comigo? Me dá esse sofrimento tão grande. Muitas vezes nós comparamos nós com outras pessoas, né? A gente vê uma pessoa que aparentemente, né, não tem sofrimento nenhum, e a gente fala assim, por que que eu sofro tanto e aquela pessoa ali não sofre? Dá uma impressão para nós, se a gente pensar assim, que Deus é injusto, né? Ora, Deus é Pai, Deus é bom, é justo, é amoroso. Não sai de Deus nenhum sofrimento para nós. Aqui, muitos de nós somos pais, né? Nós queríamos um sofrimento para nosso filho? Quem é pai aqui? Não queria, né? Pai, mãe, nenhum quer sofrimento para seu filho. Então Deus gostaria de sofrimento para nós? Claro que não. Claro que não. Então de onde vem esse sofrimento? Isso é que nós vamos tentar e vamos explicar isso aqui, né? Olha, Jesus, que é o grande mestre nosso, foi falado até aqui agora há pouco, é o nosso guia e modelo. O que é isso, guia e modelo? O guia é para a gente seguir, né? Quando a gente vai fazer um passeio, vai entrar numa floresta, numa mata, nós sempre temos um guia, né? Alguém que conhece aquela mata para nos conduzir sem nenhum problema. Esse é o nosso guia. Então Jesus é o nosso guia para isso, para nos orientar na nossa caminhada, para nós não nos perdermos. E ele é modelo. O que é modelo? Modelo é algo que nós imitamos, algo que serve de referência para nós. Assim, olha, se ele faz dessa forma, eu também vou fazer. Então, por isso Jesus é o guia e modelo para nós. E que nós devemos tê-lo como guia e modelo. Então, é muito importante na nossa caminhada nesse mundo que nós tenhamos Jesus como guia. Se nós tivermos Jesus como guia, nós vamos ver que esse sofrimento, se não acabar, vai diminuir muito. Porque nós temos como guia quem? Jesus. Todos nós aqui acreditamos em Jesus, não acreditamos? Sim. Todos nós acreditamos. Acreditamos na sua bondade, na sua presença conosco. E Jesus já nos dizia isso lá atrás, há mais de 2000 anos, quando ele esteve entre nós. Ele já preocupava conosco. Tanto que nós trouxemos aqui algumas reflexões para a gente ver. Olha aqui, em Mateus capítulo 16, versículo 24, vejam o que Jesus disse. Se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. O que significa isso? O que Jesus quis dizer isso? Jesus era procurado pelas pessoas, né? Como é procurado até hoje por nós. Nós estamos aqui procurando quem? Jesus. Procurando os seus ensinamentos. Então Jesus também, na época dele, era procurado pelas pessoas. E as pessoas queriam seguir Jesus. Mas muitas vezes, aquelas pessoas queriam seguir Jesus da forma delas. Mestre, eu quero te seguir, o que eu faço para te seguir? E aí, numa dessas vezes, ele falou, ó, se alguém quer vir após mim, se alguém quiser me seguir, negue a si mesmo. Negar a si mesmo não é falar que eu não sou quem eu sou, é aceitar quem eu sou. Tome a sua cruz e siga-me. O que Jesus quis dizer com isso? Que mesmo nós seguindo Jesus, nós teríamos dificuldades. Nós teríamos às vezes aflições, teríamos sofrimentos,
A cruz aqui simboliza as nossas dificuldades, os nossos desafios do dia a dia, né? Como eu vou repetir aqui, qual de nós não temos dificuldades, né? Se eu perguntar para vocês aqui, alguém gostaria de ter uma vida melhor do que tem agora? Claro que eu falaria que quero, né? Todos nós gostaríamos de ter. Mas nós estamos, vamos ver um pouquinho mais na frente, que é um processo de cada um de nós. Em outra passagem de João, capítulo 14, versículo 1 a 3, vejam o que Jesus falou. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Olha Jesus nos chamando a nós termos calma, paciência, tranquilidade em nosso coração, em nossos sentimentos. E aí ele faz um chamado para nós, o seguinte: crê em Deus, crê também em mim. Então parece que Jesus está dizendo que nós não temos tanta fé assim, né? Porque muitos dos nossos sofrimentos, das nossas angústias, é um pouco de falta de fé. Que a gente vai tentar explicar isso aí e discutir com vocês. Em Mateus capítulo 5, vejam que Jesus fala: bem-aventurados os que choram, pois que serão consolados. O que é bem-aventurados? São felizes, é a felicidade. Então Jesus quer dizer aqui, felizes os que choram, pois que serão consolados. Aí a gente fica sem entender, né? Como que feliz é quem chora? Por que Jesus quis dizer isso? É porque, de uma certa forma, vou repetir, todos nós passamos por dificuldades. Todos nós não estamos isentos das dores, dos sofrimentos e das dificuldades. O que nós queremos dizer é que o sofrimento ainda faz parte da nossa existência. Em Mateus capítulo 11, Jesus disse o seguinte: vinde a mim, quer dizer, venham a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Vejam aqui que Jesus fala que tem os aflitos e os sobrecarregados. Mas aí ele nos dá uma receita: vinde a mim, que eu vos aliviarei. Então, por mais que nós estejamos aflitos, sobrecarregados, em sofrimento, se nós buscarmos Jesus, Ele vai nos aliviar. Mas como é buscar Jesus? Como é buscar Jesus? É somente vir aqui, num momento como esse? É somente ir a uma igreja, a um templo? Não, não é só isso. Não é só isso. É nós vivenciarmos, nós vivermos no dia a dia os ensinamentos do Mestre Jesus. Porque nós vamos estar aqui reunidos, ouvindo isso aqui, por alguns minutos. Só. Depois vocês retornam, eu retorno para minha casa, e depois disso? Né? Depois disso é a vivência. Poxa, eu ouvi lá, né, alguém falando que eu posso aliviar um pouco essa carga de sofrimento se eu fizer dessa forma, né? Aí eu vou levar isso para quê? Para a minha vida diária. A minha vida diária. Por isso eu disse: vinde a mim, que eu vos aliviarei. Busquemos Jesus, busquemos seus ensinamentos, busquemos viver os ensinamentos do Cristo. Gente, e isso, quando ele fala, ele não está fazendo diferença de pessoas, de condição social, de situação de saúde ou de doença. Ele está falando para todos nós. Todos nós. Se você chegar num casebre, numa casinha de pau a pique, ali vai ter também sofrimento. Mas se você chegar numa mansão, na área mais rica da cidade, ali você vai encontrar outro tipo de sofrimento. Por que isso? Porque ainda é da nossa natureza. Nós ainda temos grandes dificuldades. E aí nós vamos ver no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5 e 18, nas instruções dos Espíritos, quando eles falam lá no bem e mal sofrer. Aí a gente pensa,
Mas tem bem sofrer? Mal sofrer, até a gente ainda sabe que tem, né? Porque o sofrimento causa uma dor. Mas bem sofrer, o que é isso? É nós entendermos a causa do sofrimento. Porque todo sofrimento tem uma causa. Nasceu de alguma forma. Como também a felicidade tem uma causa de nascer. Então nós estamos trazendo algumas considerações de Jesus aqui para que nós possamos compreender essa causa do sofrimento. De onde vem esse sofrimento? De Deus nós já vimos que não é. Deus é Pai, é Criador de tudo que existe. Mas Ele não criou o sofrimento. Ele não criou. Jesus disse do sofrimento, mas não trouxe sofrimento para nós. Pelo contrário, nós vimos aqui, nos dando até, né, uma orientação de como nós devemos trabalhar esse sofrimento. Então, nós falamos para vocês que nós estudamos, fizemos um estudo sobre esse livro aqui, que fala em uma parte sobre o nascimento, a origem dos males, dos sofrimentos. E na nossa literatura espírita, nós temos muitos livros que falam sobre o sofrimento, tratam do sofrimento, além de outros assuntos. Ora, mas muitas vezes nós não temos condições de acesso a esses livros. Às vezes nós não temos condições de ler esses livros. Então o que nós temos que fazer? Aproveitar momentos como esse, né? Que eu não tive, por exemplo, condições de ler esse livro, mas tenho condições de ouvir o que alguém leu desse livro, que é através das palestras. Agora, é a gente ouvir, prestar atenção, tirar alguma dúvida. Se vocês tiverem alguma dúvida, não entenderem o que eu estou dizendo, podem me perguntar. Fala, Rui, eu não entendi bem o que você está falando. Eu não entendi bem esse ponto que você está colocando. Isso é normal, nós não entendemos mesmo. Né? Nós vamos começar aqui a falar do nosso tema, propriamente dito, buscando a pergunta 115 do Livro dos Espíritos. O que é esse Livro dos Espíritos? É a primeira obra do Espiritismo. É um livro que nós encontramos lá dezenas de perguntas e respostas sobre todo tipo de assunto. E lá nessa pergunta 115, Allan Kardec perguntou aos espíritos o seguinte: entre os espíritos, todos nós somos espíritos. Isso aí, toda religião diz isso. Né? Somos espíritos. Né? Neste momento, nós estamos vivendo aqui no planeta Terra, encarnado, com um corpo de carne. Quando nós encarnamos, quando nós morremos, nós ficamos livres desse corpo e retornamos ao mundo espiritual, porque somos espíritos. E Kardec pergunta, entre os espíritos, alguns foram criados bons e outros maus. Porque a gente às vezes diz assim, aquela criatura ali é uma criatura do mal. A gente não fala isso? Quando a pessoa às vezes é muito ruim, né? Parece que Deus criou o mal. Não, Deus não criou o mal. Então o que os espíritos respondem é que Deus nos criou todos iguais. Mas qual é a forma dessa igualdade? Simples e ignorante. Mas simples, ter simplicidade. Ignorância não é ser bruto, não. É não ter conhecimento. Quando a gente fala de pessoa ignorante, quer dizer, ela não tem conhecimento das coisas. Tá? A gente usa esse termo para dizer uma pessoa bruta, né? Pessoa estúpida e etc. Aqui eles falam simples e ignorante, quer dizer, não tem conhecimento. E Deus deu a cada um de nós, uma missão. O que é essa missão? É a gente caminhar até atingir a perfeição.
Nós vamos atingir a perfeição um dia? Nós vamos ficar livres dos sofrimentos, das dores, das angústias? Sim, nós vamos um dia ficar livres de tudo isso. Um dia. Porque Deus nos criou para isso. Deus nos criou para um dia nós sermos felizes. Mesmo estando hoje, agora, em sofrimento, um dia nós vamos ser felizes. Mas para que nós sejamos felizes um dia, e aí a gente não sabe quando vai ser, depende de cada um de nós. Você lembra que eu falei de Jesus, o guia modelo? Eu vou ser feliz, mais feliz, à medida que eu cumpro melhor as leis de Deus. Porque Jesus já disse, nós seremos felizes quanto mais nós nos aproximarmos das leis de Deus. E nós seremos infelizes tanto quanto nós nos afastamos dessa lei. E como é que eu afasto da lei divina? No mandamento está escrito: não roubais, não roubais, não matais, não matais, não pecais. não pecais. Ora, então, todas as vezes que eu faço isso, eu afasto da lei divina. Todas as vezes que eu não faço isso, não pecar, não matar, eu me aproximo da lei divina. Entendeu? Então, por isso, que fazer o bem faz bem para nós. Por isso que vir aqui agora, hoje, assistir a palestra, refletir sobre isso, faz bem para nós. Nós nos aproximamos dessa lei divina. Que não é difícil, é que às vezes nós somos um pouquinho reticentes nisso, né? Repetitivos nisso. A gente vem errando, né? É tipo aquele aluno da escola, né? O professor dá aula todo dia, passa um dia, uma semana, um mês, um ano, e o aluno não estuda. E aí vai acontecer o que no final do ano? Vai ser reprovado, não é? É culpa do professor? Não é culpa do professor. O aluno é que não quis estudar. Ele teve todas as chances de estudar, mas não quis estudar. Assim somos nós também. Né? Nós temos aí as leis da vida para que nós possamos viver como se fosse uma escola. E aí a gente fala, deixa para amanhã. Né? Não vou fazer isso hoje não. Mas isso está muito difícil, mais fácil é fazer isso. Mas só que às vezes o mais fácil fazer isso não é aquilo que a lei está dizendo. A lei divina está dizendo. A gente fala muito, até assim, em tom de brincadeira, mas que acaba sendo a verdade. O brasileiro tem muito aquele jeitinho brasileiro, não é? Só que o jeitinho brasileiro, na grande maioria das vezes, é um jeitinho errado de fazer. Né? A gente quer, não, passa esse sinal vermelho, não tem problema não, tem ninguém olhando, ninguém está passando. Né? Não, eu vou fazer isso. Não, mas ninguém está vendo. Só que nós estamos submetidos a uma lei divina e a presença de Deus em nossa vida. Se eu faço um ato errado e a senhora não vê, tudo bem. Com relação à senhora, tudo bem. Se eu faço com você, mas e Deus está vendo tudo. Né? E eu tenho que prestar conta a quem? A Ele, com relação às suas leis. E aí, continua com essa missão que Ele deu, e presta atenção aqui, ó. E essa missão é porque nós vamos caminhando e vamos progredindo. Né? E para chegar ao conhecimento. Aquele aluno que vai para a escola pelo primeiro dia, ele vai saber somar e multiplicar. Você pega a criança que vai lá para o colégio a primeira vez, você fala para ele, quanto que é 5 mais 5? Ele não vai saber, porque ele não estudou o quê? Mas quando ele estudar, tabuada, você fala, quanto que é 5 mais 5? Ele fala, é 10. Ele aprendeu. Então o conhecimento é para que nós aprendamos a fazer as coisas. Então quando nós vamos caminhando, vamos estudando, nós vamos tendo conhecimento disso. E tendo conhecimento, nós começamos a saber as coisas. Né? Então, essa missão que Deus nos deu foi de adquirir esse conhecimento. Para eu saber o quê? O que é certo e o que é errado. Né? Se eu não sei que uma atitude que eu estou tomando é errada, eu vou continuando errado.
eu continuo errado, porque eu não sei. Mas a partir do momento que eu sei que aquilo é errado, aí eu sou responsável, não está certo? Por aquele erro que eu cometi. Aí, muitas vezes, o sofrimento vem disso. Eu sei que é errado, mas ainda faço o que é errado. Traz sofrimento. E aí, eles falam o seguinte: os espíritos adquirem esse conhecimento, nós estamos falando aqui, passando pelas provas que Deus lhes impõe. Então, o que quer dizer, gente? Aqui, é que nós vamos ser felizes um dia passando pelas dificuldades que nós estamos passando hoje. Compreendendo essas dificuldades. Quando eu compreendo o processo de dor que eu estou passando, eu sofro menos. Por isso que lá no Evangelho está lá, né? O bem sofrer. Não é que eu vou deixar de sofrer, eu vou entender o sofrimento e deixo sofrer mais. Nós vamos ver um pouquinho aqui, alguma coisa sobre sofrimento do sofrimento, para a gente entender bem isso, né? Então, num dos livros aqui que eu citei para vocês, o Espírito Joana de Ângeles, ela fala em 3 tipos de sofrimentos. 3 sofrimentos. Ela fala no sofrimento do sofrimento. Tem sofrimento de sofrimento? Tem sofrimento de sofrimento. Né? Ela fala no sofrimento da impermanência, que a gente vai explicar isso daqui um pouco, e o sofrimento dos condicionamentos, também a gente vai explicar. O que é o sofrimento do sofrimento? Né? Ela diz que é o resultado das aflições que o próprio sofrimento proporciona. Né? E que pode ser analisado sob 2 aspectos. Esse sofrimento do sofrimento, é isso que nós podemos analisar em 2 aspectos: o físico e o mental. O que é esse tal de sofrimento físico? É as doenças inevitáveis, por exemplo, na existência de qualquer um de nós. Muitas vezes, nós temos uma doença que ela é inevitável. Ela chegou e pronto, nós temos ela. Né? E temos também na área mental, que são os distúrbios, né? A pessoa que tem problemas psicológicos, que leva à loucura, a depressão, por exemplo, que é uma coisa muito comum hoje nas pessoas, e chegando às vezes até ao suicídio. Ora, então esse sofrimento do sofrimento é justamente aquela doença que eu tenho que me traz o sofrimento, né? Eu falo assim que uma das coisas mais difíceis a gente entender e suportar é a questão da dor, né, gente? Quando dói fisicamente na gente, tem gente que não consegue resistir, dá depressão, fica acabrunhada, fica desanimada, né? Agora, só que esse sofrimento, por causa da doença, causa outro sofrimento qualquer, o psicológico, né? Aí vem uma depressão, que é um sofrimento por causa do sofrimento que é a doença. Vocês entenderam? Né? É o que eu falo assim, por exemplo. Suponhamos que a gente está com uma dor de dente. Causa um sofrimento na gente, né? Quem já teve dor de dente aí deve saber disso, né? Tanto que é ruim, né? Né? Eu sou de uma época, né? Porque eu tenho 67 anos. Eu sei que parece 40, né? Eu tenho 67. Né? Naquela época que eu era jovem, não tinha os recursos que a odontologia tem hoje. A gente fazia tratamento de dente, obturar um dente, sem anestesia. Olha que coisa complicada. Tinha um pouquinho antes de mim, arrancava um dente sem anestesia, porque não tinha anestesia. Então, o que quer dizer sofrimento? É o seguinte: eu tenho uma dor de dente que me causa um sofrimento, me causa dor, não é? Aí eu tenho que ir ao dentista para arrancar esse dente sem anestesia, que vai dar outro sofrimento, vai dar outra dor. Então são 2 sofrimentos, um consequência do outro. É mais ou menos nisso aí que ela está falando, né? Sobre o sofrimento do sofrimento. E ela considera também o seguinte, que a maioria dos sofrimentos que nós temos
é decorrente da forma de vida que nós temos. Da forma de vida. A gente não cuida. Querem saber coisa? É uma questão da saúde. Quando a gente é jovem, e aqui todos nós fomos jovens, já tem gente que ainda é mais jovem, né, do que a gente, mas todos nós fomos mais jovens do que hoje, às vezes não cuidamos bem da saúde, não é? Não cuidamos. Vamos relaxando, usamos várias coisas que não devíamos usar, uma comida inadequada, né? Comida muito bagunçado, né? Fazemos uso de muitas substâncias que só nos trouxeram problemas, no caso do cigarro, do álcool, das drogas de uma maneira geral, né? E isso vai dar reflexo aonde? No dia. E normalmente a gente já está com uma idade mais avançada, né? Então, aí, quando eu chego aí aos 60 anos, 50 anos, né? Aí que vem um processo de doença em mim, aí vem o sofrimento. Mas esse sofrimento foi em decorrência de quê? Do mau uso que eu fiz da minha vida. Eu vou dar um exemplo para vocês aqui. O meu pai, que já faleceu há uns 3, 4 anos atrás, ele faleceu de câncer de pulmão. Ele morreu de câncer de pulmão com a saúde 1000. O médico fala para ele: seu Jefferson, o senhor tem uma saúde 1000, o senhor só tem um câncer. Porque o câncer foi adquirido por ele ter fumado desde os 13 anos. E ele morreu com 89 anos. Aos 85, 84 anos apareceu o câncer nele. Ele fumou a vida inteira. Um dia eu falei para ele: pai, o senhor trocou esses restinhos de vida do senhor de sofrimento por o prazer de fumar a vida toda. Então, muitas vezes, o sofrimento nosso vem porque nós usamos inadequadamente as coisas da vida. Cometemos erros na nossa vida. Nós procuramos, né? Hã? Nós procuramos. Só que às vezes naquele momento que a gente procura, a gente não está nem pensando nisso, né? Nem pensando nisso. Mas as consequências, elas virão. Depois, não tem problema. Então, muitas vezes, esse sofrimento que nós estamos passando hoje, não tem nada a ver com agora. Tem a ver com muito tempo atrás. Então, agora, como nós não podemos consertar muita coisa, nós temos que o quê? Compreender. Mas peraí, eu estou sofrendo é porque eu compliquei lá atrás. Eu não cuidei lá atrás. Não é? Eu não cuidei. Eu um dia conversando com uma amiga minha, ela falou assim: Rui, você ficou sabendo que fulano, um amigo nosso, amputou a perna? Eu falei: é? O que aconteceu? Não, deu gangrena, a perna começou a apodrecer. Eu falei: mas quando eu vou ter tirado a perna? Eu falei: mas o que é isso? Eu falei: mas essa perna não serve mais nada para ele. Não é? Quer dizer, veio um processo de doença, a perna ficou inutilizada, tinha que ser cortada. Olha, 2 sofrimentos. A pessoa sofria porque tinha que cortar a perna. Mas tinha que cortar a perna, você não ia. Então são essas doenças inevitáveis que vêm, que causam sofrimento e sofrimento para nós. Né? Você fala a hora para mim, até onde eu posso ir? Certo, até 10 para a gente. 10 para 11? Tá. O segundo que ela fala aqui é o sofrimento da impermanência. O que é impermanência? É a pessoa inconstante, a pessoa que muda, vamos dizer assim, as coisas que mudam. Tá? Às vezes eu tenho um pensamento hoje, amanhã eu tenho outro pensamento sobre aquela mesma coisa. Aí a gente fala que a gente é impermanente, a gente fica mudando de pensamento, mudando de situação, né? Sobre as coisas terrenas, que é o quê? A busca do ter nessa desenfreada carreira nossa. Né? Nós queremos adquirir coisas. Tem gente que trabalha a vida inteira. Que alguém aqui ia trabalhar a vida inteira, mas só para adquirir coisas. A pessoa quer adquirir uma casa boa. Não tem nada que a pessoa não possa adquirir uma casa boa, adquirir coisas. Mas é essa ganância, essa coisa excessiva para ter. Agora, tudo que nós adquirimos daqui vai ficar aqui. Porque até hoje não se sabe que alguém que compra um lote, uma casa, um carro,
de melhor maneira, tenha levado depois que morreu. Nada disso leva. Nós vamos levar o que nós somos, aquilo que nós construímos de bom para nós. Né? Então, essa vontade de ter cada vez mais, causa um sofrimento muito grande. Tem gente que fica insaciável, e quanto mais tem, mais quer. Parece que, como a gente fala, muitas vezes o saco não enche. O saco das necessidades não enche. É mais e mais e mais, é trabalhando de noite, né? Sacrificando. Às vezes se sacrifica para ter as coisas. Tem gente que tem contas de banco cheias de dinheiro, tem casas, tem lotes, tem. E vai Quanto mais tem, mais quer. Mais tem, mais quer. E isso traz um sofrimento. Porque a pessoa não contenta com aquilo que tem. Ela quer sempre ter mais e mais. Sendo que, com menos da metade daquilo, dá para viver tranquilamente. Né? Então isso aí, essa luta, sabe? Essa briga que a pessoa tem consigo mesma, para sempre ter mais, traz um sofrimento muito grande. Porque nem sempre a pessoa vai conseguir ter tudo isso, né? Como ela está querendo. Como traz um sofrimento muito grande aquela pessoa que não tem e quer ter. Né? Não tem e quer ter. Por quê? Porque a pessoa não conforma com aquilo que ela tem na vida terrena. E ela fala também aqui sobre essa busca desenfreada que traz o sofrimento, porque quando a pessoa, às vezes, ela não consegue ter aquilo que ela busca ter com excesso, tá? Traz um desequilíbrio, onde muitas vezes a pessoa vai para os vícios. Né? A gente vê muitas pessoas com condições muito boas e totalmente envolvidas pelo vício. Ora, com as drogas ilícitas, que é a maconha, a cocaína, é o crack, ora, as lícitas, que são cigarro, a bebida alcoólica, né? Mesmo a medicação também usada em excesso, tudo isso traz esse sofrimento para a pessoa. Porque quando nós falamos dessa busca do ter, é algo, gente, que a pessoa não consegue, sabe, se satisfazer com o que tem. Por mais que ela tenha. É uma compulsão mesmo para o ter. É até uma doença que deve ser tratada. Não precisa, né, irmão? Não precisa, mas quer. Não precisa, mas quer. Aí você pergunta para a pessoa, mas você precisa disso? Não, mas é porque a pessoa não quer. Eu quero porque a pessoa não tem que ficar. Porque na verdade ela não precisava daquilo tudo. Não é? Por isso é muito importante, gente, nós nos conhecemos, saber da nossa necessidade. Olha, o ser humano, nós não precisamos de muita coisa para viver bem. Nós precisamos do essencial. Nós precisamos de comer, vestir, beber, ter uma moradia, né? Ter uma forma de locomoção e tudo. Mas nós, quando eu falo nós, falando do ser humano em geral, né? A gente não contenta com isso. Não contenta. Tá? E parte também aí desse sofrimento até às vezes de uma criação. Né? E aí nós não estamos falando de condição social, não. Porque muitas vezes a gente vai num bairro ali bem carente e a pessoa está lá, numa casinha simples e totalmente inconformada com aquela situação. Porque ela queria estar numa mansão. Né? Ela não tem um carrinho para andar, mas ela queria ter um carro de outro modelo. Tudo isso, nessa vontade que você falou de ter, é que traz esse sofrimento. E às vezes nós não sabemos por quê. Eu não sei por que eu estou sofrendo. É por essa, né, essa ganância, essa coisa exagerada. Né? E depois ela fala aqui também dos sofrimentos resultantes dos condicionamentos. Né? E aí é aquilo que nós começamos a dizer aqui, da educação incorreta.
da convivência social adoecida, né? Gerando complicações para nós, tanto físicas como mentais. O que quer dizer isso aqui? Que nós começamos a falar aqui. Muitas vezes, a pessoa está ali vivendo uma vidinha até razoável, a mãe começa a olhar para o vizinho. Na casa do vizinho, né? Como a gente sempre fala aqui, né? Parece que a grama do quintal do vizinho é mais verde que a minha, né? Gente, cada um de nós estamos no lugar certo, na situação certa. Às vezes nós precisamos daquilo. Nós temos que viver nossa vida. Nós não sabemos o que se passa na vida daquele outro. Vejam bem, se o excesso de dinheiro, se o excesso de facilidade, se morar em mansão, se ter carro do último modelo, se isso levasse realmente à felicidade, pessoas ricas não suicidaram. Pessoas ricas não estavam em sofrimento. E muitas vezes você chega numa casinha simples, onde a pessoa tem o necessário, e você só vê felicidade naquele pessoal, vivendo maravilhosamente bem, porque a pessoa compreende aquilo. Aí acontece a inversão, né, irmão? Você mora num casebre, pau a pique, como o senhor falou, e tem outro na mansão. Mas na mansão queria trocar tudo aquilo lá. Não é? Porque não tem a paz, né? Não tem a paz. Salve. Porque quando nós falamos aqui, gente, da questão que ela fala aqui da educação incorreta, é porque na verdade isso é em toda a classe social, é do ser humano, principalmente nós aqui do Ocidente, né? Nós somos educados para ter, né? Quando o filho nasce, os pais falam, não, esse menino vai ser tal coisa, esse menino vai ter tal coisa, sabe? Se põe o menino na competição do colégio, meu filho tem que ser o primeiro colocado. Pega o boletim do aluno, do filho, e fala assim, mas você só tirou 9, você tinha que ter tirado 10. Quer dizer, a educação dos filhos é para que sejam os melhores, tá? Para que tenham mais dinheiro que todos os outros, para que tenham bens mais que os outros. Essa que é a educação incorreta. Nós mesmos, e aí eu estou falando nós pais, não preparamos bem os filhos para essa vida. Que nós já vimos aqui que é uma vida que não é de facilidade. Não é de facilidade. Porque o problema da dificuldade, do sofrimento, está em nós. E aí eu já estou dizendo onde está a causa do sofrimento. Está em nós. Gente, dificuldades, dores, eu já pedi o testemunho de vocês, todos nós temos. Está certo que a minha dor pode não ser igual à dor da senhora, a dor da senhora não pode ser igual à dor dele não pode ser igual à dor daquele, mas todo de uma forma é dor, é sofrimento, não é? Então, nós não vamos ficar livres ainda disso, porque é a natureza espiritual nossa. Nós estamos no planeta ainda que o mal supera o bem. Vai mudar um dia, porque nós somos sujeitos à lei de progresso, que é uma lei divina. Viram lá que eu falei no início que Deus nos criou para ser felizes? E é para ser felizes mesmo. Mas nós vamos ter que chegar lá nessa felicidade. É nós que temos que fazer isso. Então nós começamos a educar os nossos filhos, tá? Como se eles tivessem que ter sucesso em todo lugar que eles fossem. Não é? Que eles conquistassem tudo que eles querem. E não vai ser dessa forma. Aí vem o quê? Vem o sofrimento. Gente, eu vi aquele monte de crianças aqui, né? Que bacana. Tem crianças naquela idade que já estão depressivas. Hoje, a quantidade de suicídios entre crianças é muito grande, entre jovens. Porque estão frustrados. Frustrados por quem? Porque mostraram para eles um mundo irreal. Mostraram para eles situações que não são compatíveis com eles. O filho meu mais novo tem 22 anos. Mas quando era do colégio, a gente ia naquelas competições no colégio, gente, que loucura. Os pais ali gritando, e quando o filho não ganhava o primeiro lugar, o pai brigava com ele.
Parece que o pai queria que ganhasse para ele, para o pai, não para o filho. Esse é o problema nosso. Eu estava assistindo outro um vídeo de uma psicóloga, ela falando que os pais não preparam, não educam os filhos para a frustração. E nós vamos ter frustrações, não é? Frustração o que é? Eu queria uma coisa e não poder ter. Aí eu me frustro, fico deprimido, fico chateado, fico com raiva. Agora, só que a frustração vai acontecer na vida de cada um de nós. Quantos de nós nos frustramos, né, na vida? Quantas vezes nós queríamos uma outra coisa e não temos? Mas os filhos não são preparados para isso. Os filhos são educados para o sucesso. E sucesso, quando a gente está falando no sentido de ser melhor que os outros, por exemplo, um filho que tem uma voz boa, vai ser cantor. Isso aí vai ser primeiro lugar nas paradas, né? Vai ser o Roberto Carlos da vida. Aí o filho não vai ser o Roberto Carlos. O filho vai cantar nas festinhas de aniversário, né? Nas festinhas de família, todo mundo vai bater palma porque ele canta bem, mas vai ficar só até ali. Mas gerou no filho que ele seria o Roberto Carlos, que é o melhor cantor do país, né? O menino joga uma bolinha até direitinho ali no fundo de quintal, né, com os amigos na quadra. Não, esse aqui vai ser o Pelé. E põe na cabeça dele, não, você vai jogar bola, você vai ser o Pelé. Só que ele é limitado. Ele é bonzinho ali para jogar com os amigos na quadra, no campinho ali, né, no bairro. Ele não vai ser o Pelé nunca. Mas falaram para ele que ele vai ser o Pelé. Então cria a frustração. E essa frustração traz o quê? Sofrimento. Porque aquela criança, quando chegar jovem, não vai conseguir aquilo. Não vai conseguir. Ele não foi preparado para conhecer a potencialidade dele. Gente, eu sou capaz de fazer determinada coisa só. Eu tenho um rapaz que me acompanha nas palestras, ele faz harmonização. Era para ter vindo aqui hoje, né, Carla? E não deu para ele vir. Canta maravilhosamente bem. Numa próxima oportunidade que eu vier aqui, eu vou trazer, vocês vão ficar encantados com ele, a voz dele. Tá? E um dia, a gente vinha de uma palestra, eu virei e falei para ele assim, ele chama-se Lânio. Falei, Lânio, eu tenho inveja da sua voz, eu queria cantar com você. Ele olhou para mim e riu e falou assim, gozado, né? Eu gostaria de fazer uma palestra como você faz. Aí eu falei, então vamos ficar cada um no seu lugar? Você cantando e eu fazendo palestra. Porque eu não vou cantar com você e ele disse que não vai fazer uma palestra como eu. Então é essa coisa. Cada um de nós tem sua importância no seu tempo, no seu espaço, na sua condição. Sabe por que isso? Porque nós somos filhos de Deus. Não existe no universo um espírito como esse aqui. Ele é único. É único. Então por que eu não vou ser feliz por causa disso? Não tem ninguém no universo igual a mim. Porque Deus nos cria únicos. Filhos únicos dele. E aí nós frustramos porque o cabelo caiu da cabeça. Né? Porque o cabelo ficou branco. Isso é um processo da vida nossa. E muitas vezes nós não entendemos esse processo. Porque não fomos educados convenientemente para isso. Né? Foram criadas expectativas, ilusões. E isso nos traz o quê? Frustrações. É interessante dizer que são ilusões sempre reais, né? Aquela coisa, você vai ser o próximo Pelé. Talvez se os pais, os amigos dissessem, olha, você tem talento sim, se você buscar, se você ralar muito, se você for jogar num time, buscar sua posição, você vai conseguir ser um bom jogador. Do mesmo jeito, olha, você tem um talento musical, mas você precisa treinar muitas horas por dia, você precisa se empenhar, trabalhar nisso, e aí você vai conseguir ser um bom músico. Mas ele disse, não, você vai ser um Beethoven, né? Você vai ser um Mozart. Olha, você tem um talento para ser empresário, mas você precisa trabalhar de sol a sol, amanhecer, acordar 6 horas da manhã, até antes, trabalhar o dia inteiro, e aí você vai conseguir alguma coisa. Mas já fala, não, você vai ser o presidente de uma grande multinacional.
Então são expectativas irreais e que acabam, ao invés de Estimular, acentuar né? os nossos talentos, acabam destruindo, porque são expectativas tão altas que são irrealizáveis, que a gente nunca vai conseguir chegar. Eu nunca vou ser a próxima Mozart, mas eu posso ser uma boa tocadora de violão. É justamente isso, porque a habilidade, o talento, às vezes é inata na pessoa, está nela. Mas se ela cruzar os braços, né, realmente esse talento não vai aparecer. E se ela também não foi estimulada a desenvolver esse talento. Né? Porque, como a Carla falou, que é através da ação, do trabalho que nós vamos melhorando. Né? É através do trabalho. Por isso que a lei de progresso é do trabalho. Sem trabalho, gente, nós não conseguiremos crescer. Você planta uma muda de laranja, né? Uma fruta qualquer. E para aquela fruta, como ela desenvolver, tem que regar, aguar, cuidar para ela dar um bom fruto, né? Tá lá, né? Naquela sementinha, tá. Eu vi um saco de laranja aqui hoje, né? Aquela sementinha tá ali no chão, aquela sementinha ali é uma laranja. Naquela sementinha que foi plantada, estava uma árvore. Uma laranjeira que deu aquele tanto de laranja. Mas foi estimulado, não foi? Foi cuidado, foi trabalhado. Então o que fazem os pais hoje? Eu estou falando de uma maneira geral, vamos repetir. É isso aí. Eu descubro, eu vejo um talento, uma capacidade no meu filho, ao invés de estimulá-lo a desenvolver essa capacidade, esse talento, porque o desenvolvimento é dele, não é meu. Eu estimulo, eu incentivo, não é? Para que ele chegue nas possibilidades dele, gente. Porque talentos são muitos. Lembra da parábola dos talentos do Evangelho, né? O Senhor deu 5 talentos a um, 2 a outro e 1 a outro. Ele não deu talentos iguais para todo mundo. Não é? Porque cada um tem suas possibilidades. Por isso aquela brincadeira que eu fiz. Eu tenho habilidade, se tenho de falar, e ele tem habilidade de cantar. Então que ele estimule esse talento que eu tenho para cantar, e eu me viro do outro lado com esse possível talento que eu tenho de falar. Tem que ser assim. Né? E esse sofrimento resultante dos condicionamentos, tem uma coisa muito interessante aqui que nós pesquisamos. Vejam bem, o medo da morte. Né? Olha como traz um sofrimento por causa do condicionamento, medo da morte. Por quê? Porque nos condicionaram que morrer é sofrimento, morrer é dor, morrer é perda. Olha, nós temos dificuldade muito grande de perder as coisas. Né? Se eu vou perder um ente querido, a dor é muito maior. Talvez se eu ficar sabendo amanhã que um de vocês desencarnaram, um de vocês morreram, eu posso até falar assim, nossa, que pena, né? Eu vou orar por aquela pessoa. Ontem eu estava com ela lá na palestra. Mas vocês são irmãos. Né? Nossa paternidade divina é só, Deus. Mas aquele filho que está lá em casa, às vezes o sofrimento é muito maior. Não é? Porque é um ente querido aqui, é um ente mais próximo de mim. Então, muitas vezes, esse medo condicionado é isso. Colocar na nossa cabeça que morrer é sofrimento. Então, quando alguém morre, nós sofremos muito. Né? E volto lá atrás, quando falou do conhecimento. Né? Quando nós temos conhecimento. Ora, se eu tenho conhecimento que a morte não acaba com nada, que um filho meu morrer, ele não acabou, aí eu passo, aí o sofrimento diminuir. Eu posso até momentaneamente ter o sofrimento, mas depois eu compreendo esse processo. Né? Eu fui atender uma senhora uma vez lá em Oceânia, o filho dela de 34 anos tinha sido assassinado. Esse filho era uma rima de família, ele trabalhava, cuidava do pai, da mãe, de todo mundo, né? E ele foi assassinado. E a mãe, muito sofrida, chorando muito, e acabou pedindo que nós fôssemos lá, através de uma amiga, para conversar com ela. E cheguei lá um dia, fomos conversar. Não tinha jeito de conversar com ela, coitada. A hora que ela começava a falar, aí danava a chorar. Ela chorava tanto que não conseguia falar. Aí, e eu ficava sem jeito.
Porque a hora que eu começava a falar com ela, ela chorava, eu tinha que parar. Mas ora era choro convulsivo. Sabe? Dava uma compaixão muito grande daquela mulher. Estava sofrendo muito. E a minha amiga do lado não falava nada. E eu ficava assim, gente, eu não tenho como falar com essa mulher, velho. Não tem jeito. O choro dela não me deixava falar. E aí, nesse momento, a minha amiga começou a falar com ela. Deu um tempo para eu pensar em alguma coisa. Aí eu fiz uma prece a Deus. E prece não precisa ser longa, não. Eu só fiz assim, Deus, coloque na minha boca palavras para que eu possa consolar essa mãe. Só a minha prece foi essa. Quando a minha amiga parou de falar, eu olhei para a senhora, para essa mãe, e falei assim, por que a senhora está chorando? Olha, se você pergunta para fazer para a mãe, né? Eu sabia que o filho dela tinha morrido. Mas eu não pedi ajuda a Deus para colocar palavras na minha boca. E eu sou muito criterioso com isso, eu tenho muito respeito às pessoas. Eu sabia que aquela mãe está sofrendo demais. Mas veio na minha cabeça, eu perguntei isso. Gente, ela me olhou assim, eu achei que ela ia partir para cima de mim, querer brigar comigo. Porque ela falou com tanta irritação, a resposta que ela me deu, ela falou, foi porque meu filho morreu. E aí veio outra pergunta que eu fiz para ela. Olha para você ver. Eu falei, então só está derramando lágrimas à toa. Então só está chorando à toa. Aí eu achei que ela ia me mandar para fora da casa dela. Aí eu vi o ódio nos olhos dela. Como que você vai perguntar um negócio desse? Mas eu tenho certeza que eu estava sendo intuído para falar isso para ela. Aí ela falou assim, mas por que o senhor fala um negócio desse? Eu falei, porque eu tenho certeza que ele não morreu. Se a senhora estiver chorando porque o seu filho morreu, a senhora está chorando à toa. Porque eu tenho certeza que ele não morreu. Agora, se a senhora disser para mim que está chorando porque sente a falta dele, sente a falta da presença dele, aí eu concordo com a senhora. Porque dá saudade. Dá saudade, dá vontade de saudade. Mas ele não morreu. Bem, ela olhou para mim, parece que tinha levado um choque, 360 volts, deu uma parada assim, e aí a conversa mudou de assunto. Gente, quando eu saí de lá, a mulher estava sorrindo, brincando. Por quê? Porque ela compreendeu. Né? Ela tinha um pensamento que o filho dela tinha acabado para sempre. E a morte não acaba com nada, a morte transforma. Nós saímos desse plano que estamos aqui para o plano do invisível, mas que continua a vida. Né? Então nós sabemos que o sofrimento, ele é transitório. O que é isso? Ele é passageiro. Por mais dor que nós estejamos sofrendo, por mais que esse sofrimento seja muito grande, é passageiro. Ah, tá certo. Tem situação que dói muito. Parece que demora a passar. Né? Mas, à medida que nós compreendemos tudo isso, facilita muito mais esse passar depressa. Não é? E nós estamos chegando ao final da nossa exposição e a gente encerra dizendo o seguinte: nós temos que entender que o sofrimento não é injustiça. Isso tem que ficar muito claro para nós. Porque quando eu falo que é uma coisa injusta, eu estou dizendo que alguém me fez uma coisa que eu não merecia. Né? Não há injustiça. Porque nós é que causamos o nosso sofrimento. Tá? É a forma de nós nos conduzirmos na vida que nos leva a sofrer. Eu dirijo e sou muito cauteloso em dirigir. Né? Eu vou daqui a Lusiânia, eu moro em Lusiânia, eu vou 80, 90, 80, tem hora que vai até menos. E às vezes passa uma pessoa por mim a 120. Né? Ora, essa pessoa a 120, ela está correndo muito mais risco que eu a 80. Então é de cada um, gente. Muitas vezes nós somos imprudentes na vida.
Devíamos ter pensado um pouco melhor para fazer uma coisa, né? Não pensamos. Então, as consequências vêm. Né? Então, entendendo que o sofrimento é uma decisão nossa, é a causa que nós realizamos. Tá? E temos que compreender que vamos ficar livres do sofrimento o dia que nós nos aproximarmos cada vez mais das leis divinas. E vamos sofrer quando nos afastamos dela. E Jesus foi perguntado um dia qual era o maior mandamento da lei. E Jesus respondeu: o primeiro e maior mandamento da lei de Deus é amar a Deus sobre todas as coisas. E o segundo mandamento, que é semelhante, que é parecido ao primeiro, que é amar o próximo como a si mesmo. O que é que faz esses dois mandamentos serem parecidos? O amor. Amar a Deus, amar a si e amar o próximo. O amor está nesses três mandamentos. Jesus falou dois, que se resultam em três. É o amor. Só o amor, somente o amor, é capaz de nos tirar do sofrimento, nos levar à felicidade, de sermos pessoas mais alegres, mais felizes. Só o amor. O amor na potencialidade do tamanho que nós podemos ter. O amor a nós mesmos. Gente, nós às vezes procuramos amar o outro, esquecendo de amar a nós. Amar a nós é nos respeitarmos como nós somos. Né? É saber que nós somos desse jeito, que nós temos essas condições, essas possibilidades, que vamos buscar melhorar. Claro. Hoje falta muito amor a si mesmo. É o alto amor, que não é egoísmo. Egoísmo é outra coisa. O egoísmo é eu querer tudo para mim e nada para os outros. O alto amor é eu me amar. Aí eu me amando, eu me cuido, eu zero de mim. Porque muitas vezes a gente preocupa com os outros, mas descuida totalmente a gente mesmo. E veja que Jesus, no segundo mandamento, ele falou o quê? Amar ao próximo como a ti mesmo. Então, se eu não me amar, se eu não tiver amor a mim, eu não vou conseguir amar o próximo. Por que eu não vou conseguir amar o próximo? Porque eu só posso dar o que eu tenho. Ora, se eu não tenho amor a mim, como que eu vou dar esse amor ao próximo? Né? Então, que Jesus possa nos fortalecer, possa nos amparar, possa nos fortalecer nessa busca de cada um de nós, gente. Cada um de nós nessa busca de diminuirmos, se nós eliminarmos o sofrimento, fazendo aquilo que o próprio Cristo recomendou. Amar a Deus, amar a nós e amar o próximo. Eu quero agradecer muito a essa casa que me recebeu nesta manhã. Agradecer a vocês por estar aqui com a gente, ouvindo, que Jesus possa alimentar e multiplicar esse dentro de cada um de nós. Eu dizia a Carla ali que eu já tenho uns 10 dias, 15 dias que eu estudo esse tema. Então, vir aqui me deu a oportunidade de estudar ainda mais, aprender mais ainda, porque não é porque a gente está aqui em pé falando que a gente sabe mais não, viu? É porque às vezes a gente é o mais necessitado mesmo. Precisa estudar mais, falar mais sobre o assunto. Então eu quero dizer para vocês, fiquei muito feliz de estar aqui hoje, de conhecer carinhas novas, né? E espero estar aqui em outras oportunidades. Muito obrigado a vocês. Você.